Eu peço, meus irmãos, aqueles que podem, desligue o celular. Não converse, porque nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 16, é um texto bem longo, irmãos, mas é necessário a gente ler todo esse texto, para a gente compreender tudo aquilo que vai ser ministrado aqui esta noite, toda a operação do Espírito de Deus, nesse processo que nós vamos meditar esta noite. É uma palavra de fé para nossas vidas. A igreja da última hora está precisando receber palavra de fé, irmãos, porque a palavra de Deus já instrui: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E a gente precisa desse combustível para ir perseverando. Amém ou não amém? Atos 16, eu vou ler, irmãos, para a gente ter uma compreensão melhor, a partir do versículo 7. É um texto longo, mas vamos focar aqui para a gente compreender. Amém? Todos acharam? Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Quem foi que não permitiu eles irem? Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente, olha aí o que foi ensinado aqui, terça-feira, viu? Essa visão aqui foi ensinada terça-feira. A pessoa dormindo, teve a visão. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado. Quem foi que chamou? Deus não deixou eles ir para um lado, agora Deus já está chamando para eles ir para o outro lado, para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte, Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Isso. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo, olha o espírito aí, que dizia, usando a vida da
menina: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Versículo 21, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara, e depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24, já estamos concluindo. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os, os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e reclamavam. É isso? É não, irmão? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê, irmãos? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus. Creia em quem, igreja? Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e será salvo você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados, aqueles que tinham lançado ele na cadeia, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto, vocês podem sair, vão em paz. Aí que foi que Paulo disse? Paulo, porém, lhe disse: ei, peraí, não é assim não. Eu levei um bocado de chibatada, passei a noite aqui amarrado os pés e o tronco, e agora é só ir embora? Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadão romano. Ixi, quando ele falou que era cidadão romano, aí os camaradas tremeram na base, irmão, porque naquela época, Roma mandava no mundo todo, era como os Estados Unidos hoje. Aí eles ficaram, tremeram na base. Querem agora nos mandar embora?
sem maior alarde, sem ninguém saber, definir nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos põem em liberdade. Ei, oficial de justiça, pode ir embora. Manda os magistrados virem aqui, o juiz, não aceita a ordem de vocês não. Aí os oficiais de justiça voltaram, comunicaram isso aos magistrados. E quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com o que, igreja? Medo. Então foram até eles e lhe pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que eles se retirassem da cidade. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós vamos meditar nesse texto, irmãos. Eu tenho uma palavra de fé para você esta noite. Esse texto é muito rico. Ele nos dá muitas lições, irmãos, para nossas vidas. A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que eles queriam pregar na Ásia. E Deus disse: não, vocês vão lá para o lado da Europa, Macedônia. Não é assim não. A primeira coisa que nós vemos aqui, que esses dois servos de Deus, Paulo e Silas, eles não andavam fazendo a obra da maneira que eles queriam, não. Eles eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E eles vão para onde o Espírito Santo de Deus guiou eles. E quando eles chegam lá e começam a pregar o Evangelho, ganham a vida para Jesus, que era Lídia, né? E também, irmãos, eles ganham depois, quando Paulo tira o espírito daquela jovem. E depois eles ganham o carcereiro para Jesus. Aqui, só aqui a gente vê, irmãos, que o Evangelho, irmãos, ele veio para ser pregado para todos, e todos podem ser salvos pelo poder do nome de Jesus. Porque Lídia era uma vendedora de púrpura, era uma comerciante, tinha um status, né, mais ou menos. Já a jovem era alguém que estava escravizada por demônios. E o carcereiro era um funcionário público, trabalhava para o governo romano. Então, todos foram alcançados pelo poder do Evangelho, porque Jesus, ele veio, irmãos, pregar o Evangelho a toda criatura. Esta palavra, irmãos, é para toda criatura. A palavra de Deus, irmãos, ela veio pregar salvação para todos aqueles que desejam receber a salvação. Amém? Mas aí, irmãos, as coisas começam a dar errado, né? Porque os donos daquela jovem que era escrava e estava endemoniada, e ela adivinhava, e eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E como ela foi liberta do espírito, agora já não adivinhava mais. E eles começaram a ter prejuízo. E isso, irmãos, revoltou aqueles homens, denunciaram Paulo e Silas, e aí eles foram jogados numa prisão e passaram a noite toda lá, como nós acabamos de ver, até serem libertos. Então, quais são as lições, irmãos, aqui, que nós vamos aprender? Primeiro lugar, meus irmãos, eles andavam na agenda do Espírito Santo de Deus. Eles estavam ali, irmãos, porque era Deus que queria que eles estivessem ali. Eles estavam andando dentro do propósito de Deus. Eles estavam ali, irmãos, aquelas vidas eram importantes para Deus, por isso que Deus mandou eles pregarem o Evangelho ali. Então, andavam na agenda do Espírito Santo de Deus. Nós, irmãos, não é o nosso querer que vale, irmãos. Não. Se a nossa vida estiver nas mãos de Deus, irmãos, Ele vai direcionar, irmãos. E nós não vamos fazer o que queremos, mas sim o que Deus quer para nossas vidas, porque Ele vai nos levando para onde Ele quer, amém? Não siga a sua vontade. Primeira lição: siga o que o céu determinou ao seu respeito. Aquilo que já está determinado por Deus ao seu respeito, vai vir para a sua vida
E nós só temos que obedecer, seguir aquilo que Deus tem para nós. Um dos maiores sinais de que a nossa fé está amadurecida é justamente esse. É quando nós aceitamos a vontade de Deus para nossas vidas e não ficamos teimando com Deus ou questionando a Deus, Deus nos mandando fazer algo, Deus nos impulsionando a algo e nós querendo ir para outro lado. Não é assim. Eu já dei um testemunho para os meus amados irmãos de 2 vezes que o Senhor me ordenou e eu desobedeci conscientemente. E eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço. Porque é assim, irmãos, quando a gente desobedece a Deus conscientemente, a gente vai ficar sempre com um sentimento de missão não cumprida. Eu trabalhava à noite, saía 6 horas da manhã, vinha na rodovia aí, da 060, e aqui na entrada do Jereissati, uma semana anterior, um carro tinha capotado, tinha morrido 2 rapazes, 2 irmãos. Vinha também de manhã e vi lá os corpos. E uma semana depois eu venho, e quando eu vou entrar no Jereissati, eu vejo lá no lugar onde tinha morrido os rapazes, a família, bem cedinho, 6 horas da manhã, ajeitando lá umas cruzes, os negócios. E Deus me deu uma ordem, vá lá e fale do meu amor por eles, fale da salvação, fale que eles estão vivos, eles têm a oportunidade de receber a Jesus. Sabe o que foi que eu fiz? A noite todinha trabalhando. Eles vão ficar vindo aqui, eles vão ficar vindo porque eles estão ajeitando as cruzes. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Todos os dias que eu saía do trabalho, eu olhava para lá, não tinha ninguém. E eu ficava com aquela cobrança dentro de mim. O Senhor mandou. E eu não fui, irmãos. Eu não fui. E a gente tem que andar pela agenda de Deus. Se Ele manda a gente ir por aqui, a gente tem que ir. Se Ele manda a gente ir por lá, a gente tem que ir. Porque quando nós andamos debaixo do direcionamento de Deus, irmãos, as coisas, irmãos, pode até complicar, mas nós estamos debaixo do seu direcionamento e Ele se responsabiliza pelas nossas vidas e Ele cuida de nós, irmãos. Amém? Foi por isso que lá no Getsemane, Jesus, ali angustiado porque ia para a cruz, ele estava vendo o que ia, ele sabia o que ia passar, mas olha, não seja, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade, meu Pai. Se a vontade de Deus é te levar para um lugar onde você não queria ou imaginava estar, saiba de uma coisa, você nunca vai estar sozinho, porque Deus vai estar com você, em todos os momentos, amém, irmãos? Então a primeira coisa, irmãos, é essa, andar na direção de Deus, e eles vão na direção de Deus, vão pregar o Evangelho, e quando eles estão lá, indo para a oração, um espírito demoníaco fica perseguindo eles, e dizendo, ei, esses aí são servos do Deus Altíssimo, eles estão pregando o Evangelho, e isso muitos dias, esse espírito perseguindo lá Paulo e Silas. E aí, meus irmãos, a gente vê aqui outra coisa. Eles estavam debaixo da direção de Deus, amém ou não amém? Mas o inimigo, irmãos, estava cercando eles. Olha só a estratégia do maligno para Paulo e Silas. Ele queria, irmãos, olha o que é que o inimigo estava querendo para Paulo e Silas. O que é que o demônio dizia? Eles são servos do Deus Altíssimo, eles pregam a palavra da salvação. Sabe o que é que o demônio queria com eles dois? Queria, irmãos, era inflar o ego deles. O que o Espírito queria, irmãos, era simplesmente, irmãos, envaidecer eles. Era isso que Satanás queria ali, através daquele Espírito, tirar ali, irmãos, o foco deles, de evangelizar. O propósito de evangelização
que era para evangelizar toda a Europa, e o Espírito estava ali. Ei, eles são grandes, eles são servos altíssimos, eles estão anunciando a palavra da salvação. Diz assim no versículo 17, você pode colocar aí. Parecia até que ele estava fazendo uma coisa boa, irmãos. Estava lá, elogiando. Afinal de contas, eles eram mesmo servos do Deus Altíssimo. Afinal de contas, irmãos, eles estavam verdadeiramente anunciando o caminho da salvação. Mas isso não passa de uma estratégia maligna, por trás das palavras da boca, para envaidecer ali o coração deles. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Eles queriam, irmãos, que Paulo e Silas começassem a confiar na força deles. Esse espírito, irmãos, queria que Paulo e Silas, eles fossem autossuficientes. Mas eles estavam debaixo da direção de Deus. Mas o demônio, irmãos, ele sabe como é que ele faz para derrubar os servos de Deus. É por isso que Paulo, na mesma hora, já estava sendo perturbado há vários dias, repreendeu aquele espírito maligno daquela mulher, daquela jovem, irmãos. Então a gente tem, segunda coisa, tem muito cuidado com a estratégia do inimigo, para querer, irmãos, nos envaidecer, nos deixar soberbos, e a gente tem que ter muito cuidado. Amém, irmãos? Agora preste bem atenção, irmãos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Nós vimos, irmãos, que eles estão na direção de Deus. Eles estão fazendo a vontade de Deus. Eles estão agradando o coração de Deus, irmãos. Deus tinha propósito ali, salvar vidas. E eles eram os instrumentos de Deus. Eles estavam seguindo a agenda de Deus, indo para onde o Espírito Santo direcionou. Eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam fazendo tudo certo na obra de Deus, amém ou não amém, irmãos? Anunciavam o caminho da salvação, eles estavam, irmãos, fazendo tudo aquilo que todo crente tem que fazer. Eles estavam fazendo aquilo que eu e você tem que fazer, andar na direção do Espírito, ter o discernimento espiritual, saber quando é um demônio, não nos envaidecer, evangelizar, pregar a palavra da salvação. Então, irmãos, aqui a gente vê um retrato de um crente que agrada a Deus, Paulo e Silas, que agradavam o coração de Deus. Mas, irmãos, o que foi que aconteceu com eles? Foram denunciados, foram presos, jogados no cárcere. A gente vê aqui, irmãos, que estavam fazendo tudo que é certo, mas mesmo assim, parece que tudo estava dando errado aqui agora. Eles estavam, irmãos, agradando o coração de Deus, mas de repente parece que tudo começa a dar errado, porque eles vão presos, eles vão sendo açoitados, eles são lançados numa prisão. Parece, irmãos, que tudo virou o contrário. Parece, irmãos, que Deus agora não estava mais com eles. Parece agora que Deus os abandonou. Eu não sei se tem crente aqui esta noite que tem andado em obediência a Deus, tem o temor de Deus, tem orado a Deus, tem feito a obra de Deus, mas parece, irmãos, que as coisas vão dando tudo errado. Parece que as coisas não acontecem. Parece, irmãos, que há uma maldição que persegue, tudo que vai fazer dá errado. Irmãos, é acusado injustamente. Eles aqui foram lançados na prisão, irmãos. Apanharam, irmãos. E aí, irmãos, o que foi que eles fizeram? Desistir do Evangelho? Abandonar o Evangelho? Abandonar a Deus? Abandonar a fé? Não, irmãos. Sabe o que foi que eles fizeram? Quando tudo estava dando errado, eles aproveitaram a oportunidade, mesmo dando tudo errado, eles aproveitaram a oportunidade para adorarem a Deus.
Eles adoraram a Deus. Olha o que eu aprendo aqui, irmãos. Eu aprendo, irmãos, que Deus, irmãos, Ele venha nos fortalecer, mesmo quando a gente estiver fazendo tudo certo, tudo está dando errado. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus não está mais cuidando da gente, não. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente está de fora da direção de Deus, não. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente está fora do propósito de Deus, não. Porque muitas das vezes a gente está, irmãos, com o temor ao Senhor, fazendo as coisas de Deus corretas, em comunhão com Deus. Mas, irmãos, dentro dos propósitos de Deus, as coisas, irmãos, podem dar errado. Mas nós vamos ver mais na frente por que começou a dar errado para eles, por que deu errado. E talvez seja a realidade de muitos irmãos que estão aqui esta noite, são fiéis ao Senhor, estão sempre aqui prestando um culto a Deus, temem a Deus, mas aí, irmãos, as coisas não estão dando certo. Mas continue firme até o final. O que foi que eu disse aqui no começo? Que só vai receber a coroa da vida, a coroa da vitória, aquele que perseverar até o fim. Amém, irmãos? Fique firme, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, mesmo que as coisas estavam dando tudo errado, Deus tinha reservado para ele, irmão, um terremoto para abrir todas as portas da vida para eles. Amém? Então, irmãos, Paulo estavam lá, e eles aproveitam a oportunidade para louvarem a Deus. A prisão que eles estavam, irmãos, era no tronco, sentado no chão, com os pés para frente, preso, e as mãos presas também no tronco, nessa posição. Você já pensou, estar numa prisão daquela época, a fedentina deveria ser horrível, de urina, de fezes. Sabe por quê? Porque eles também foram açoitados, irmão. As pessoas que recebiam esse castigo, irmãos, sem querer, irmãos, o castigo era tão doloroso, que sem querer, irmãos, eles faziam as suas necessidades fisiológicas. Porque, irmãos, apanhar, irmãos, 40 chibatadas, não era brincadeira não, irmãos. Então, aquela prisão ali, irmãos, eles já deveriam estar também, né? Lá se urinaram, sei lá. Estavam lá presos. E a prisão em si já teria um mau cheiro. Eu nunca me esqueço, irmãos, eu nunca me esqueço. Eu entrei naquele IPPO, quando era ali próximo do José Walter, eu fui lá, entrei lá umas 5 vezes, né? Para visitar, viu, irmãos? Fui lá fazer a obra, umas 5 vezes. Irmãos, eu entrava naqueles corredores onde ficavam as celas, era um mau cheiro de urina tão grande. É uma coisa, irmãos, totalmente insalubre aquilo ali, irmãos. Imagina nessa época, imagina, irmãos, nesse período que não se tinha noção de higiene de nada. Então eles estavam lá presos, irmãos. Eles poderiam estar murmurando, reclamando da vida, perguntando se Deus não estava vendo eles, mas eles decidiram louvar a Deus. E o interessante é que o texto diz que os outros presos ficaram calados. Sabe por que os outros presos ficaram calados, irmãos? Porque talvez eles nunca tinham visto 2 crentes como aquele preso ali, porque toda pessoa que entrava lá era para reclamar, era para murmurar, era para xingar o governo, era para xingar as autoridades, mas eles estavam lá glorificando a Deus. Ia chegando meia-noite, e eles lá com os pés no tronco, e estavam lá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
que vive está. E os presos lá, rapaz, que negócio é esse aí? Que negócio é esse aí nessa prisão? Eu nunca vi um negócio desse aí. E a unção tomando conta da prisão, irmãos, porque onde tem crente cheio do Espírito Santo, irmão, pode ser em meio às trevas, a luz vai brilhar. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? E foi nessa hora, presta atenção aí, irmão, foi justamente nessa hora que o diabo aprendeu uma lição. O diabo que estava perseguindo eles para impedir deles fazer a obra, o diabo que tramou para jogar eles lá no cárcere, o diabo que estava lá cercando eles, ele descobriu, irmãos, que o crente verdadeiro, irmãos, ele também adora a Deus mesmo quando está sangrando. Diga, adora a Deus mesmo quando está sangrando. Porque eles estavam lá com as costas tudo cheias de sangue, irmão. Levaram muita pisa. E o diabo, quando o diabo vê aquilo, o diabo, ele não compreende. O bicho é burro, e aí que ficou burro mesmo, não compreendia. E sabe o que ele também descobriu, irmão? Sabe o que foi que o diabo também descobriu? Que o crente verdadeiro, tem crente verdadeiro aqui esta noite? Tem, irmãos? Tem crente cheio do Espírito Santo aqui esta noite? Tem, irmãos? Ele descobriu que o crente verdadeiro, irmãos, ele prefere, irmãos, sangrar do que pecar contra Deus. Olha aí, irmão. Eles preferiram estar ali, irmãos, cheio de sangue, do que pecar contra Deus. Eu acho que deu um nó na cabeça do diabo. Rapaz, que negócio é esse? Porque eu persigo eles, eu lanço eles no cárcere, eu faço eles serem açoitados, e eles estão louvando a Deus? Que negócio é esse? É porque o crente verdadeiro, irmãos, ele passa a prova, irmãos, dando glória a Deus. Ele passa a prova dando glória a Deus, irmãos. É fácil, irmão? É não. É fácil estar numa prisão, irmãos, e louvar a Deus? É não, irmãos. É fácil ser perseguido? É não, irmãos. É fácil sentir dor? É não, irmãos. Mas é nessa hora, irmãos, que a gente tem que envergonhar o diabo e mostrar que Deus é verdadeiramente Deus nas nossas vidas, amém? Então, irmãos, o diabo olhava para eles e não compreendia nada. Sabe por quê, irmãos? Porque eu aprendo outra lição aqui. É que no meio das lutas que nós passamos, das dificuldades, das batalhas, nós que somos, irmãos, crentes, nós que somos servos de Deus, nós que temos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós não podemos perder a essência de sermos um adorador a Deus, de estar glorificando ao Senhor, de estar, sabe, irmãos, exaltando o nome do Senhor. Sabe aquele momento que você vai caminhando e de repente você taca o dedão assim numa pedra, você pá, e você, glória a Deus, vai passar. Quando você vai dizer, glória a Deus, vai passar. É assim, irmão, adorar a Deus em todo momento, glorificar o nome do Senhor. Muitos não têm recebido o que precisa, irmãos. Não é porque Deus virou as costas para nós, não, irmãos. Mas é porque, irmão, na prova, perdeu a essência de ser um adorador. Em meio às lutas, irmão, perdeu essa essência de compreender que está na presença de Deus em todos os momentos e tem que estar adorando a Deus, compreender que Deus está no controle de todas as coisas. O normal, irmãos,
não é a gente estar pedindo, irmãos. Não, o normal, nós que temos a essência de adorador, não é estar pedindo em meio às lutas, mas estar adorando a Deus. Adora, irmãos, a Deus, que Deus vai cuidando da sua vida. Não é que nós vamos deixar de orar, não. A gente tem que ter nossas orações, mas a gente tem que estar adorando ao Senhor, irmãos, né? Em todos os momentos, né? Um verdadeiro adorador, irmãos, ele sempre vai encontrar motivo para adorar a Deus. Paulo e Silas, irmãos, estavam com os pés e as mãos presos, mas a boca estava livre. Aí o que foi que eles fizeram? Adoraram a Deus, irmãos. Paulo e Silas não praguejaram, não se desesperaram, não se revoltaram contra Deus, não reclamaram, de maneira nenhuma, irmãos. Eles estavam ali, irmãos, em paz, com paz em meio ao vale. Eles estavam passando um vale na vida deles, mas estavam cheios de paz, estavam adorando a Deus. Na crise, irmãos, nós devemos o quê? Cantar, adorar. É sangrando e cantando, irmãos. É preso, cantando, irmãos. Não é olhar as circunstâncias e tentar cantar, mas sim olhar para os céus e adorar a Deus. Aleluia! Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. E aí eles estão adorando. Eles estão na direção de Deus. As coisas não estão dando certo, mas eles têm ali o sentimento de adorador e eles adoram a Deus. E aí sabe o que acontece, irmãos? Aí as coisas, irmãos, de repente, acontece o de repente de Deus, né? A palavra de Deus diz que foi de repente. Deus manda um grande terremoto. Diga, um grande terremoto. Deus às vezes manda um grande terremoto para nossas vidas, irmãos. Mas esse terremoto não é para matar a gente não, viu? É para o nome dele ser glorificado. É para o nome dele ser glorificado. Você crê, irmãos? E assim como aquele terremoto abalou ali, irmãos, a prisão. Esse terremoto chega na vida da gente muitas vezes, mas não é para nos matar, irmãos. Não, irmãos, de maneira nenhuma, irmãos. Assim como o terremoto não tinha autorização de matar Paulo e Silas, não, porque não era esse o interesse de Deus, não. Quando Deus envia, não é para matar, mas é sim, irmãos, para te levar para a próxima fase da vitória, irmãos. Quando chega um terremoto na vida da gente, irmãos, às vezes a gente fica sem compreender, mas é porque Deus, irmãos, Ele está, em primeiro lugar, Ele quer nos levar para uma outra fase de vitória e para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas, irmãos, porque a partir daquele momento ali, ia ter testemunho de vitória no meio desse turbilhão de circunstâncias em que eles estavam enfrentando e que a gente às vezes enfrenta. Mas aí, irmãos, quando as coisas são agitadas pelo terremoto, depois vem o nome do Senhor sendo glorificado através das nossas vidas, amém? E ele veio, irmãos, esse terremoto, irmãos, é interessante. De repente sobreveio o tamanho do terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. E aí, irmão, o que foi que aconteceu? Todas as portas se abriram, irmãos. E as correntes de todos os presos se soltaram. Esse terremoto, irmãos, aconteceu para dar vitória a Paulo e Silas, irmãos, e para testemunhar o poder do Deus a qual eles serviam, irmãos. Mas não foi na murmuração, não, foi no louvor, foi na adoração a Deus que Deus enviou a resposta, irmãos. E aí, irmãos, eu aprendo aqui, tenho mais uma lição aqui, irmãos.
que o carcereiro tinha a chave, irmãos. O carcereiro tinha a chave, mas quem abre as portas é Deus. Diga, é Deus que abre as portas. O carcereiro tinha a chave da prisão, mas foi Deus que abriu as portas para que eles fossem livres. Quem tem a chave da prisão, irmãos, quem tem a chave para abrir as portas das nossas vidas, irmãos, é Deus, irmãos, é Deus. Foi Deus que abriu todas as portas para ele, irmãos. E aí eu aprendo aqui, irmãos, que por mais que os homens tenham chaves, tem muitas pessoas que acham, irmãos, que tem poder, tem chaves para abrir portas em nossas vidas, irmãos, mas a gente vê aqui, irmãos, que quem abre as portas para nós é Deus, irmão. É Deus. Deus não precisa de chave de carcereiro, não, irmão. Tem muita gente achando que por ter a chave vai influenciar em alguma coisa relacionada à nossa vida, mas não, irmão, quem abre as portas para nós é Deus, não são as pessoas, irmão, é Deus que tem o poder, irmãos, de abrir todas as portas para nós, amém, irmãos? Olha só o que diz o Salmo 121, versículo 3, não cochilará aquele que te guarda, quem crê nisso? Não cochila o nosso Deus, irmão. Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado de nós, meus irmãos. Ele está, irmãos, como um bom vigia, atento a tudo que acontece conosco, irmãos. Nada passa longe do seu olhar, nem da sua vontade, meus irmãos. Olha, eles estavam naquela prisão, achando, irmãos, que estava tudo perdido, mas Deus, Ele estava vendo toda a situação, irmãos, e naquele momento Ele envia aquele grande terremoto, as portas são abertas, as cadeias caíram das mãos, irmãos, e Deus tem ali a oportunidade, irmãos, de ganhar mais uma alma para Ele, que é a do carcereiro, porque é para isso, irmãos, tudo estava dentro do propósito de Deus, tudo estava dentro do propósito de Deus. Aprenda, irmãos, que o de repente de Deus pode mudar tudo, porque de repente veio um grande terremoto. É o de repente de Deus. A gente está passando uma grande dificuldade, passando uma grande luta. Paulo e Silas não sabiam qual era o período que eles iam passar naquela cadeia, não, irmãos. Naquele tempo não tinha advogado na porta da cadeia, não. Era a boa vontade das autoridades. Mas aí tem o de repente de Deus, né? Nossas vidas estão nas mãos de Deus. É Deus que tem que cuidar de nós. E aí, de repente, Deus muda todo o quadro. Eu posso falar uma coisa para você? Vou falar para aqueles que têm fé aqui esta noite. Aqueles que têm fé recebem, sabe? A palavra, sabe? Porque, irmãos, eu não sei como está a tua vida, não. Mas se você tem passado lutas, provações, irmãos, eu só digo uma coisa para você. Se você é crente mesmo, você não tem que ficar olhando para as circunstâncias e ficar perguntando quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai acabar. Não, muda o teu foco, muda a tua expectativa. Começa a olhar para Deus, adora Ele, porque na expectativa que o de repente de Deus vai chegar, porque a qualquer momento, irmãos, o de repente de Deus, Ele pode mandar um terremoto, irmãos, mudar todo esse quadro da tua vida, irmãos, de repente, irmãos, Ele pode dar uma ordem do alto dos céus, irmãos, e tudo mudar na tua vida, é porque é de repente, irmãos. Fica em paz, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Tira essa mochila de ansiedade que tu tem levado nas tuas costas. Tem gente que está andando assim, irmãos. A mochila de peso, de ansiedade nas costas. Descansa o teu coração. Sabe o que é que você vai conseguir com essa preocupação excessiva para mudar esse quadro? Nada. Essa tua preocupação não vai mudar nada no quadro, vai mudar no teu corpo, porque vem pressão alta, vem diabetes, vem não sei o quê, é isso que só acumula doença. Quem anda desse jeito, irmãos,
só acumula doença. Não, irmão, descansa o coração, confia em Deus, irmãos. A Bíblia, irmãos, diz aqui no versículo 26 que foi de repente, veio um grande terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Eu creio que de repente, irmão, de repente, o cônjuge que pode se converter, de repente, irmão, a porta de emprego pode abrir, de repente, irmão, essa enfermidade vai ser curada, de repente, meu irmão, aquela pessoa vai mudar os pensamentos, de repente, meu irmão, de repente, essa situação financeira vai ser resolvida, de repente, no de repente de Deus. Pode acontecer, porque a qualquer momento, o de repente do céu pode bater na tua porta. Somente quem crê levanta as mãos e diz assim: eu estou aguardando o de repente de Deus na minha vida. Amém? E aí a gente compreende aqui também, irmãos, que tudo fazia parte do plano de Deus também. Porque, irmãos, esse terremoto era necessário, porque tem gente, irmão, que só se converte em meio a terremoto, irmão. É necessário Deus fazer um terremoto para que a pessoa venha reconhecer que Jesus é Senhor na vida dela. Amém, irmão? Foi só depois desse abalo, só depois das portas os alicerces da cadeia serem abalados, que o carcereiro decidiu entregar a vida dele para Jesus. E tem gente que é assim, irmãos. É só depois do abalo, só depois da enfermidade, só depois que leva um grande susto na sua vida, aí decide procurar a Deus. De maneira nenhuma, irmãos, de maneira nenhuma. Tem pessoas que buscam a Deus estando com saúde. Tem pessoas, irmãos, tem aquele ditado, né, que diz: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é assim, infelizmente. Eu já dei esse testemunho muitas vezes aqui, que eu e o irmão Danilo fomos lá no IJF visitar um irmão aqui da igreja que estava afastado, tinha jogado Jesus para um lado e tinha voltado para a velha vida. Aí levou uns tiros para acolá, aí foi eu e o irmão Danilo. Aí lá, irmãos, teve um terremoto na vida dele, levou um bocado de tiro. Aí agora eu quero voltar para a igreja, pastor. Pastor, quando eu sair daqui, pastor, eu vou voltar para a igreja. Quando eu sair daqui, eu vou fazer a obra de Deus. Só que não saiu, irmãos. Tem pessoas assim, irmão, que ficam esperando as coisas acontecer para tomar uma decisão na sua vida. Para você que ouve essa mensagem, fica o conselho: não espere o terremoto de Deus na sua vida, não. A gente não vem para Jesus, irmãos, com medo, não. A gente vem para Jesus, irmão, porque Ele é bom, irmão, porque Ele transforma nossas vidas, irmão, porque Ele nos salva, porque Ele cuida do nosso espírito, irmão, porque Ele morreu por nós, porque Ele deu prova que nos ama, irmãos. É por isso que a gente vem para Jesus, irmãos, porque para responder o amor que Ele já nos deu, irmãos. Não é com medo, não. Amém, irmãos? E é muito melhor a gente escutar a voz suave de Jesus nos convidando a ir até Ele, irmão, do que, irmãos, a gente esperar que venha um terremoto para correr para os braços de Jesus na vida da gente. De maneira nenhuma, irmãos. É melhor ouvir a voz suave do Senhor, irmãos. E por último, irmãos, para encerrar, aconteceu o terremoto, o carcereiro se converteu. E aí, chegam os oficiais lá e dizem: agora vocês podem ir embora, no outro dia, né? Podem ir embora, estão livres. Não é assim não, meu filho. Como é que vocês batem num cidadão romano e agora mandam embora como se não tivesse acontecido nada? A outra lição, irmãos, e eu encerro por aqui, porque duas coisas que aqueles homens da cidade não sabiam, irmãos. Uma era que Paulo e Silas, em primeiro lugar, tinha um Deus na vida deles. Amém, irmãos? E a outra é que Paulo e Silas eram cidadãos romanos também. Uma coisa que muita gente não sabe, irmãos, quando vem mexer com crente. Em primeiro lugar, irmãos, é que nós temos Jesus nas nossas vidas. Amém? E a segunda coisa, irmãos, é que nós somos cidadãos dos céus. Amém ou não amém? Nós somos cidadãos do céu, irmão. Nós somos, irmãos,
de uma cidade celestial, irmão, que está nos aguardando, mas é poderosa, irmãos. É mais poderosa do que, irmãos, o poder romano. É mais poderosa, irmãos, do que o poder americano, o poder chinês, irmãos. É mais poderosa, irmãos, e tem guardado as nossas vidas, tem cuidado de nós. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos passando por essa terra, mas nossa pátria não é aqui não. A nossa pátria não é aqui não. Quantos já estão com o passaporte carimbado aí para subir? Só aguardando o momento. Não vai ter nem check-in. Não dá tempo nem... O passaporte é conferido automaticamente. Jesus voltou. Que for, o passaporte está carimbado. Que ficar... Amém, irmão? Então, irmão, tem gente, irmãos, que está mexendo com a pessoa errada. Nós temos Deus e temos uma cidadania. Tem gente que pensa, irmãos, que a gente está aqui nesse mundo à toa. Não, irmãos. Paulo, ele fez questão que as autoridades locais se retratassem. Epa, rapaz, me desculpe, né? Então, irmãos, para concluir, eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida pastoral, que quando o Ministério do Louvor sobe, já está dizendo, pastor, desce, que já acabou o negócio. É uma, assim, né, discretamente, né, já deu o horário, pastor, te cuida, deixa aí. Mas a mim, estou brincando, irmãos, mas eu acho melhor que eles soubem de que eu estou chamando. Bora, Ministério do Louvor, bora. Carcereiro, irmãos, queria o que Paulo e Silas, mesmo sofrendo, não tinha. Ou melhor, o carcereiro queria, ele não tinha, ele queria aquilo que Paulo e Silas, mesmo sofrendo, eles tinham, que era a comunhão com Deus e a paz com Deus. Era isso que o carcereiro queria. Porque, irmãos, aquele testemunho impactou a vida de todos aqueles que estavam naquele cárcere. Não só o carcereiro, irmãos, mas toda a casa dele foi alcançada pelo aquele grande terremoto do Evangelho, né? E eu ministro esta noite, irmãos, aqui, no bom sentido, esse terremoto na tua vida, o terremoto do Espírito Santo de Deus, para tocar o teu coração. Você que chegou aqui esta noite, para abalar todas as tuas estruturas, irmãos, e para abrir as portas do céu sobre você e a sua casa esta noite. Que esse terremoto do Espírito Santo de Deus possa chegar no teu coração esta noite, e todas as portas do céu venham a ser abertas para ti esta noite, para que você possa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, porque Ele verdadeiramente, irmãos, Ele liberta, Ele cura, Ele sara, Ele nos salva e nos leva para o céu, e cuida de nós em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis, Ele está conosco para cumprir os seus propósitos das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, glorificando ao Senhor.